geometria riemanniana, tá? Então, algumas coisas antes de começar, né? Então, observem que Luiz não é professor, nem senhor, nem nada disso, né? Luiz, eu já me sinto bastante velho sem vocês me chamarem de professor, né? Então, Luiz, minha sala é a 404. Isso quer dizer que sempre que vocês quiserem, tiverem uma dúvida sobre qualquer coisa, se Deus existe, qualquer coisa, podem passar pela minha sala e a gente vai tentar entender a sua dúvida, sim? Não sejam tímidos. Meu e-mail é luis@impa.br. Nós vamos ter um monitor, o Felipe Guimarães. Ele vai vir no final da aula e falar com vocês sobre aulas de exercícios, listas, etc. Eu estou escrevendo uma guia das aulas. Não são notas de aula, não é para vocês estudar delas, mas aí vão ter todos os tópicos que a gente vai ver. Só que não vai ter provas, ou se tiver vai ter uma ou duas provas só. Mas é importante para vocês saber o que vem e de repente se vocês puderem estudar com antecipação ou dar uma lida com antecipação no material, assim já vem na aula tendo uma ideia do que vamos ver, ou se faltaram, o que vocês perderam. Então, as notas estão aqui. Sim? Já vocês podem baixar o conteúdo das próximas 3 ou 4 aulas, porque já comecei a escrever. Se assegurem sempre de ter a última versão, porque eu posso fazer alterações até nas aulas que a gente já viu, por exemplo, se eu fiz alguma besteira nas notas, né? Coisa frequente. Então, essas são as... não são notas de aula, é uma guia. Certo? O mais importante, eu já falei, eu vejo que tem gente insistente, tem alunos que já foram alunos meus em outros cursos, eu não sei como aguentam, mas... eu já falei isso 1 milhão de vezes para eles e vou falar mais 1 milhão de vezes para vocês. Existe uma única maneira de aprender matemática: fazendo exercícios. Façam todos os exercícios que o Felipe mandar para fazer. Façam mais exercícios, procurem exercícios para fazer. Pensem, conversem entre vocês, conversem comigo, conversem com ele. Pensem em exercícios, pensem as coisas de 2 formas. Essa é a única maneira de aprender. Vocês não vão aprender comigo, sim? Tentar aprender matemática só vindo às aulas teóricas e depois indo fazer outra coisa, é a mesma coisa que tentar aprender a nadar por correspondência, sim? Precisam fazer exercícios, é fundamental. Meus alunos sabem disso porque sofreram isso em carne própria. Os que não o fizeram, depois se arrependeram. Então, façam os exercícios. Então, essa é a outra recomendação. Um bom começo, a primeira parte do curso vai estar
baseada no livro Manfredo, de Geometria Riemanniana. Essa é um bom começo. Aí tem vários exercícios, pelo menos até a metade do curso, aí vocês têm suficiente para se entreter bastante. Então, justamente as referências é o livro Manfredo. Eu não estou colocando o nome completo porque está aqui. Sim? O livro Manfredo é a principal no começo, depois o livro de Petersen, os livros de Oliver Spivak e o Kobayashi no Mizu. Eventualmente pode ter algum outro que não estou lembrando e vou acrescentar nas referências. Para finalizar, duas coisas. Tentem ser pontuais, sim? E não chegar tarde porque interrompem a filmagem, né? E me distrai. Usualmente isso não é problema, mas se está filmando, fica melhor que seja o mais suave possível. Tá? Então, tentem ser pontuais. E uma coisa importante é que, bom, os vídeos do curso vão estar disponíveis na página do INPA, mas tentem assistir a aula. É uma tentação grande não assistir porque tem o vídeo, né? E, na verdade, primeiro porque é melhor para vocês podem participar, perguntar, jogar tomates, ou o que vocês acharem que devem durante a aula, mas, sobretudo por mim. É ruim dar aula para dois alunos como se tivesse 200. Sim? Me sinto meio idiota. Então, tentem assistir, tá? E isso faz a aula mais agradável para todo mundo, de fato, né? Então, tentem ser pontuais, né? E assistam. Obviamente, os vídeos estão aí para quem não assiste também. Se vocês não podem assistir, está tranquilo, não tem nenhum problema. Mas realmente é melhor se vocês puderem assistir ao vivo as aulas. Ok, então isso é um pouquinho o que eu queria falar para começar o curso, né? Então, nós vamos ver, como eu falei, geometria riemanniana, né? A geometria riemanniana, o que faz é pega o que vocês já sabem de variedades diferenciáveis, né? o mundo das variedades diferenciáveis, e coloca nela uma maneira, tenta fazer geometria euclidiana nela. Mas uma variedade não é um espaço vetorial. Então vocês não podem colocar um produto interno numa variedade riemanniana a priori, né? Não tem estrutura de espaço vetorial. Então, a ideia é tentar dar uma volta ao redor disso e ver que coisas se ganham e que coisas se perdem ao definir o que vamos chamar uma métrica riemanniana na variedade. Em particular, eu vou supor que vocês têm conhecimentos básicos de variedades. Sim, que sabem o que é um fibral tangente, que sabem o que são campos de vetores, variedades, integração, tensores. Sim? Certamente deve ter algum outro que não saiba algumas dessas coisas. Bom, vocês vão ter que ficar em dia, né? Então, eu vou supor que... então, vou supor que sabem o conteúdo, sabem variedades, né? Para vocês terem uma ideia, na mesma página, se vocês colocam, em vez de geometria riemanniana, aqui colocam ANVAR, vocês vão ter as notas de aula de análise em variedades. Mesma guia completa de análise em variedades. Então,
eu vou supor que vocês razoavelmente sabem até a página 12 dessas notas. Agora eu vou fazer uma revisão rápida dessas coisas, né? Então, até a página 12 da guia de análise em variedades. Sim? Agora vai ficar mais claro. Entenderam, né? Ficou claro? Muito bem. Mas agora vamos dar uma revisão rápida dessas coisas, né? Sobretudo, mais que nada, para fixar as notações que vamos usar ao longo do curso. Bom, então, primeiro eu vou denotar sempre assim uma variedade diferenciável, né? De dimensão n, usualmente conexa, né? Se eu não falar conexo e precisa conexo, vocês colocam conexo, né? O universo é conexo, né? Se for necessário. Lembrem que é uma variedade diferenciável, né? Uma variedade diferenciável é um espaço topológico primeiro, né? Ela tem uma topologia, sabemos quais são os abertos, sabemos que Hausdorff, isso quer dizer que dados dois pontos, existem dois, é uma propriedade da topologia. Dados dois pontos, existem dois abertos disjuntos contendo cada um dos pontos. A topologia separa os pontos, sim? Um dos axiomas de separabilidade. E base enumerável. Ou seja, existe uma coleção numerável de abertos, tal que qualquer aberto se obtém como união desses abertos da base. Sim? Lembrem que isso implica a existência de fato equivalente de partições da unidade. Certo? Uma ferramenta que permite globalizar objetos definidos localmente, né? E, de fato, localizar objetos globais também, né? Muito bem. Então, uma variedade, o substrato de uma variedade diferenciável é um espaço topológico Hausdorff com base enumerável, que também é um espaço euclídeo, né? No sentido que existem cartas a Rn, né? Existe um atlas X, U, isso aqui que é, né? São cartas, são funções de para Rn, que são homeomorfismos com a imagem. E quando temos dois abertos que se intersectam, a composição das cartas, de uma carta com a inversa da outra, dá um homeomorfismo entre os abertos correspondentes de Rn. Sim? O atlas é maximal se ele contém todas as cartas com essas propriedades, né? Entre os elementos dela. Se você não tem nenhum, se tem um par XU que com todos os elementos do atlas a composição é um homeomorfismo, então esse elemento está no atlas. Sim? Então, a terceira propriedade, né,
esse atlas maximal, né? Bom, então, a quarta propriedade é que a composição de duas lembrem que um homeomorfismo com imagem, então esses são abertos de RN. Essa aplicação é uma aplicação, um homeomorfismo entre abertos de RN. Então, a propriedade é que essas aplicações são diferenciáveis. ¿Sí? Isso que nos permite poder diferenciar em M. Diferenciar para nós sempre quer dizer sem infinito. ¿Sí? Quando eu colocar uma z, está implícito que é uma função sem infinito. Se não é, eu vou falar. ¿Sí? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar assim. Porque isto é a parte topológica. ¿Sí? Agora estou falando que é sem infinito. ¿Sí? Uma estrutura diferenciável em M é um atlas maximal. Se uma função, de novo, se uma função XU satisfaz isto para qualquer carta, então ela está no atlas. Em particular, por exemplo, se XU está, X restrito a um aberto de U também está. Então, lembrem, 4, atlas maximal. Isso que se chama uma estrutura diferenciável. Então, uma variedade diferenciável é um monte de coisas. Em particular, contém um atlas. Está dado por um atlas maximal. Mas a gente tudo isso chama de M. Muito bem. Então, vamos... Vocês já sabem o que são funções diferenciáveis entre variedades? E vamos denotar assim as funções diferenciáveis de M em R. Se eu não falo nada, M é uma variedade diferenciável. ¿Sí? E é o único que faria sentido aqui de alguma maneira. Da mesma forma, eu vou denotar às vezes assim as funções diferenciáveis de M em N, entre duas variedades diferenciáveis. ¿Sí? Muito bem. Bom, se temos uma carta XU, cada elemento do atlas se chama carta ou sistema de coordenadas. Né? Então, se temos um elemento no atlas que dá a estrutura diferenciável de M, temos automaticamente os campos de vetores, os campos coordenados. ¿Sí? Lembrem que, então, dado... Antes de falar disso. Então, se P está em M, automaticamente temos definido um espaço vetorial em P, que é o espaço tangente a M em P. ¿Sí? Que são as derivações em P, ou seja, são isso que está aqui é um espaço vetorial, né? Porque a imagem é um espaço vetorial, então eu posso somar funções e multiplicar por escalares. ¿Sí? Então, isso aqui é um espaço vetorial e, portanto, tem seu dual. ¿Sí? Mas obviamente isso aqui é um espaço vetorial de dimensão infinita, em particular isso aqui também, mas
a propriedade que define os elementos no espaço tangente é que, bom, isso aqui, além de ser um espaço vetorial, é uma álgebra, vocês podem multiplicar funções. Sim? Então, a regra para multiplicar é então, esse é o espaço tangente, isso aqui é um espaço vetorial real da mesma dimensão da nossa variedade. Sim? Muito bem. Eu vou notar às vezes assim, né? Dado P em M, eu vou notar assim o germe das funções diferenciais em P, ou seja, a classe de equivalência das funções definidas numa vizinhança arbitrariamente pequenininha de P. Eu falo que duas funções são equivalentes se existe alguma vizinhança onde elas coincidem. Sim? Então, isto é, se vocês quiserem, são as funções diferenciáveis em abertos arbitrariamente pequenininhos de P. E eu identifico funções quando elas coincidem no aberto. Isto aqui vocês não precisam pensar nisto. Né? Tudo que precisam pensar é que, na verdade, eu estou pegando funções definidas arbitrariamente perto de P, né? Numa vizinhança de P. Isso, em particular, implica que todos estes são disjuntos. Em particular, estes são disjuntos. Apesar que são espaços vetoriais e cada um tem seu zero, porque são espaços vetoriais, eles são disjuntos entre si. ¿Sí? Então, temos o fibrado tangente, que é a união para P em M, uma união disjunta, pelo que acabo de dizer, dos espaços tangentes, e isso tem uma estrutura natural de variedade diferenciável. Sim? Ele é uma variedade diferenciável, mas é mais do que uma variedade, né? É uma variedade especial. Existe uma aplicação, π, que simplesmente leva um elemento daqui, como é uma união disjunta, um elemento dessa união vai estar em um único TPM. Bom, leva esse elemento em P, onde ele se encontra. Esse nos diz em qual espaço tangente um elemento do fibrado está. Em outras palavras, π menos 1 de P é TPM. Isso se chama fibra por P. E o que estamos dizendo é que as fibras são espaços vetoriais. É um tipo particular de fibrado, um fibrado vetorial, né? Onde as fibras são espaços vetoriais. Né? Certo? Está claro? Muito bem. Então temos agora as seções desse fibrado, né? Ou seja, temos por um lado o fibrado tangente, M, P, e aqui podemos ter as seções, ou seja, as aplicações de M em TM, de tal forma que quando compomos com a projeção, dá a identidade aqui. Em outras palavras, todo o que estou dizendo é que X de P está em TPM. Isso, como com qualquer fibrado, isso são as seções do fibrado. Essa é a notação de seções de um fibrado. Sim? Mas isso vai ter uma notação especial. Esses são os campos de vetores em M.
certo? Então, agora sim, em particular, se X, U é uma carta, M, então temos os campos coordenados. Isso é um campo em U. Tá? Quando a carta seja clara e não atrapalhe e não tenhamos duas cartas, eu vou denotar isto simplesmente assim. Tá? Uma anotação. Eu sou muito preguiçoso e isso é só para poupar X. Certo? São campos de vetor. Lembrem como é que estão definidos. Né? Como é que a gente define isto? Bom, isto é uma derivação. É um elemento no dual de um espaço. Então, para dizer para vocês como é, eu tenho que dizer como ele age no espaço. É assim que se define um elemento no dual. Sim? Então, para dizer para vocês quem é isto, eu tenho que dizer quanto vale em P, e para isso que está aqui vai ser um elemento no dual deste espaço. Então eu preciso pegar uma função diferenciável de U em R, vamos chamar ela de F, e isso vai ser um número. Eu tenho que dizer para vocês quem é esse número. Sim? Bom, então observem que então temos aqui U. Então aqui está a nossa M, aqui está U, que é o domínio de uma carta. X. E tem uma função que vai, aqui, por aqui está P, e tem uma função que vai de uma vizinhança de P, lembra, né? Isso aqui, funções definidas em uma vizinhança de P. Então eu pego uma F, F vai estar definida numa vizinhança de P, por exemplo aqui, ¿sí? E daqui temos F para R. Então, como X é um homeomorfismo, a pré-imagem, isso aqui é um aberto, a interseção de dois abertos é aberto, a pré-imagem daqui, isso vai parar a X de P, vai ser um abertinho aqui. Como é um difeomorfismo com a imagem X, tem uma inversa que é diferenciável. F é diferenciável, a composição é diferenciável. Isso que está aqui, aqui está Rn, certo? Então a composição X menos 1 composto com a F, isso que está aqui é uma aplicação de Rn a R. ¿Sí? E está definida em X de P. É diferenciável. Então eu posso derivar ela, calcular a derivada iésima parcial em X de P. Isso é o que é isto. Como sempre, como vocês já viram, é muito fácil provar que, definida assim, este elemento está aqui. Isso é simplesmente pela regra da derivação do produto das derivadas parciais. Sim? Eu não estou pretendendo ensinar para vocês variedades. Sim? Estou fazendo isto sobretudo para fixar as notações que vamos usar depois. Muito bem. Muito bem, então temos nosso fibrado tangente, campos de vetores, na nossa variedade diferenciável. Nós vamos precisar
falar de tensores em M. Vamos lembrar o que é isso. Então lembrem o que é tensores. Tem várias maneiras de ver tensores, como seções do produto tensorial de espaços tangentes e espaços duais. Vocês podem ver assim, ou simplesmente podem pensar que um tensor é uma aplicação que para cada ponto de M leva em TP. E TP é uma aplicação multilinear definida sobre o espaço tangente. Ou seja, aqui R cópias. ¿Sí? E o que pedimos é que essa seja R multilinear. Lembrem que isso quer dizer. Isso quer dizer que se fixamos R-1 variáveis e consideramos isso como função da que ficou livre, essa função é linear. ¿Sí? Isso em cada variável. ¿Sí? E a gente pede que esta função seja diferenciável. ¿Sí? Vocês podem definir isso simplesmente como dizendo que são seções de um fibrado, ou também isso quer dizer que dados x1, ou para todos, x1, xr, campos em M, eu tenho esta função. A função que leva a P agora em T de P, x1 de P, xr de P. O que eu peço é que esta função seja diferenciada. ¿Sí? Muito bem, então essa função é diferenciada para todos R campos. ¿Sí? Isto é o que vamos chamar dos campos tensoriais sobre M. ¿Sí? Dado um espaço vetorial, uma aplicação multilinear também se chama um tensor no espaço vetorial. Então aqui é uma função que para cada ponto me dá um tensor no espaço tangente correspondente. ¿Sí? Observem que na definição só precisamos multilinearidade. Então, na verdade, podem colocar aqui outros espaços vetoriais. Por exemplo, outros fibras de fibrados ou o próprio espaço dual do espaço tangente. ¿Sí? Ou seja, na verdade, podemos pegar aqui é S multilinear. E tudo a mesma coisa. Aqui vamos colocar um S. E aqui pegamos W1, WS, formas em M. Agora vou dizer bem o que é isso. Então aqui colocamos W1 de P, WS de P. Da mesma forma, né, a linearidade, o que quer dizer? Né? Vocês precisam somar e multiplicar por escalares. Então aqui não precisa ser R, pode ser outro fibrado vetorial. Por exemplo, pode ser o fibrado tangente, né? Ou seja, pode cair aqui. A definição formal é a mesma. Então, esses são os campos tensoriais. Aqui, então, bom, lembrem, né? Temos P, temos então TPM. Bom, se temos, isso aqui é um espaço vetorial e, portanto, temos seu dual, né? As unformas em P. Sim?
Da mesma maneira que para o espaço tangente, né? A gente faz a união dos espaços tangentes e tem o fibrado tangente. Bom, se faz a união dos espaços cotangentes, né? Espaço cotangente. Em P. Se faz a união dos espaços cotangentes, temos o fibrado cotangente. Igualzinho que pro fibrado tangente. As seções deste fibrado é o que se denotam assim. É uma anotação, simplesmente. Certo? Vamos, só para fixar a ideia, vamos ver o que é isso, né? É muito simples, né? Então, o que estamos dizendo? O que isto quer dizer? Então, o que é um elemento aqui? Bom, é só aplicar a definição. É uma função, né, que leva a um ponto de M em WP. Isso tem que estar no dual, né? Aqui. Em outras palavras, se eu quero saber quem é W, o que preciso fazer é primeiro ver quanto vale em P, e depois ver isso aqui de novo, a mesma coisa, é o dual de um espaço vetorial. Se eu quero saber quem é este, eu tenho que calcular em V, em elementos no espaço tangente, né, a P. Isso aqui está aqui, vai dar, claro, um número. Tá? Então, uma observação importante, fundamental, dos tensores, lembrem que o valor de não, isso aqui é um número, né? Esse número só depende dos valores dos campos no ponto, não dependem de derivadas, nem mais nada. Isso é por causa da própria definição, né, de tensores. Só depende do valor dos campos nos pontos. Isso permite observar o seguinte, né? Eu posso pensar os tensores em vez como uma função que pega um ponto e me dá uma aplicação multilinear no ponto. Posso pensar como uma função que pega campos e me dá uma função, né? Então, vamos fixar ideias, né? Peguem um campo tensorial, que também vou chamar de tensor, simplesmente. Ou seja, isso aqui, de novo, pega um ponto e depois pega R vetores e me dá um número, de forma R multilinear. Sim? Muito bem, mas eu posso pensar que, em vez de fazer isso, ele pega R campos e me dá uma função. Então, se x1, xr são campos em M, então eu vou poder fazer isto. Isto é uma função diferenciável sobre M. Que função é? Bom, para dizer que função é, preciso pegar um ponto e ver quanto vale, né? Então, quem é este? Bom, isto é simplesmente isto. Aqui estou trapaceando, né? Porque estou chamando de T a todo mesmo T, né? Na verdade são coisas diferentes. Uma coisa é um T assim, que pega um ponto da variedade e me dá uma função multilinear, e outra coisa é esta função que pega campos e me dá uma função. Então, eu devia
devia colocar aqui chapeuzinho. Sim, o que estou dizendo é que se vocês me dão tensor, eu defino uma aplicação T-chapéu. Assim. Essa função tem uma propriedade muito importante, que é claro que como esta é multilinear, é eje multilinear, esta vai ser linear sobre nos campos vetoriais como espaço vetorial sobre eje. Simplesmente porque aqui é linear, em cada uma dessas posições é linear. Mas é mais do que isso, né? Isso é linear como módulo. Vamos ver o que isso quer dizer. Então, os campos de vetores são um módulo sobre as funções diferenciáveis de M. Isso é uma maneira pedante de dizer que se eu tenho um campo e uma função, eu posso multiplicar os dois e me dá outro campo. Sim? Então, se eu tenho x aqui e uma função diferenciável, então, claro que tenho fx, dado por fx em p, x em p, isto está no espaço tangente, que é um espaço vetorial, isto é um número real, portanto eu posso multiplicar. Sim? Então é um módulo. Bom, esta aplicação tem a propriedade que é linear sobre f de m, sobre as funções diferenciáveis, mais do que sobre eje. Em particular, observem que nas funções diferenciáveis vocês têm as funções constantes. Ou seja, f vocês podem pegar uma constante. Isso é pensar os campos vetoriais como espaço vetorial sobre eje. Assim estão pensando como módulo. Sim? Isso não é um corpo. É um anel. Uma álgebra, na verdade. Então, o que estou dizendo? Simplesmente estou dizendo isto, que T-chapéu de fx1, x2, xr, bota para fora o f. Por quê? E segue daqui, né? Observem que isto em p, para provar isso, eu preciso ver quanto vale em p. Bom, mas isto é t de p, f de p, x1 de p. Estou usando isto agora, né? x2 de p, xr de p. Sim? Mas esta é eje linear. Eje multilinear. Então, isso que está aqui, que é um número, sai para fora. Sim? Então, não vou escrever tudo, vou simplesmente tirar para fora. Sim? Bom, mas isto é f de p, t-chapéu de x1 de p, xr de p, xr de p, que é a mesma coisa que isso. Sim? Então, isto bota para fora as funções. É linear, é eje linear sobre os campos pensados como módulos sobre as funções diferenciáveis. Sim? E reciprocamente, se eu pego uma função eje linear sobre os campos de M, mas linear, que é como módulo sobre as funções diferenciáveis, pego uma função T-chapéu com essa propriedade, eu posso definir um tensor T, por esta mesma fórmula. Isso está bem definido, porque se é Fm multilinear, o valor disto em P só depende dos valores dos campos em P. Isso permite definir isto. ¿Sí?
Então tem um isomorfismo, de fato, entre esses dois espaços. Nos espaços dos campos tensoriais, espaço vetorial, né? E as funções FM multilineares sobre campos. ¿Sí? Como é um isomorfismo natural, não depende de pegar bases, não depende de nada, a gente pensa os dois espaços como o mesmo. Estão canonicamente identificados. Mas é mais do que isso. A gente pensa mais que simplesmente, isso eu posso ver assim ou assim. A gente vê como as duas coisas ao mesmo tempo. Sim? Os tensores têm dupla personalidade. Sim? Vocês veem das duas maneiras ao mesmo tempo. Então, em particular, tiramos o chapéu e consideramos ele como a mesma coisa. Então, caso particular, os tensores alternados, ou seja, os tensores que quando pegamos R vetores e trocamos dois de lugar, ele troca de sinal, o valor troca de sinal. Tensores então, os elementos que pegam R campos e me dão uma função, ou para cada ponto uma função R multilinear no ponto, mas tais que são alternados. Equivalentemente, se vocês repetem duas posições, duas entradas, isso dá zero. É equivalente pela multilinearidade. Então, esses tensores alternados têm uma notação especial. E são as R-formas diferenciais. Sim? São os tensores alternados. Só isso. Como vocês certamente já viram, tudo isso não é mais do que definições. Aqui não tem matemática. Sim? Não tem contas, não tem nada para provar. Né? São todas coisas mais ou menos óbvias e não tem mistério nenhum. São só definições. Né? O que, claro, como sempre, precisa é a gente se familiarizar com essas definições. Sim? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram rever? Que gostariam de rever? Não? Ok. Lembrem também o que é um fibrado vetorial, né? Então, fibrado. Então, o que é um fibrado vetorial? São três coisas: uma função, duas variedades diferenciáveis, não, antes de ver isto, vamos ver uma coisa mais elementar. Desculpe. Então, lembrem, temos então as funções diferenciáveis de M em N. Então, temos em particular as imersões. Então, F é uma imersão.
se para todo ponto de M a diferencial é injetiva. Ou se é um monomorfismo. Eu vou às vezes escrever assim também, pela diferencial, como notação da diferencial. Então, F é uma submersão se para todo ponto de M a diferencial é sobrejetora. Pelo teorema da função inversa, F é um diffeomorfismo local se e somente se a diferencial para todo ponto, a diferencial é um isomorfismo. O que estou dizendo aqui? Bom, o que é um diffeomorfismo entre variedades? É uma aplicação diferenciável, bijetiva com inversa diferenciável. Sim? Local, sempre que eu colocar a palavra local num conceito, quer dizer o seguinte, que existem vizinhanças convenientes de um ponto e da sua imagem, de forma tal que a propriedade vale quando a gente restringe a função nessa vizinhança. Sim? Ou seja, aqui, por exemplo, para todo ponto em M, existe um aberto de P de M e um aberto de F de P da imagem, N. Isso, quando eu escrever assim, eu estou querendo dizer simplesmente que F de P está aqui. P está aqui. Existem abertos, tal que F é restrito a UP, de UP em V, F de P, é um diffeomorfismo. Este adjetivo vai aparecer várias vezes e sempre com esse significado. Está claro? Muito bem. F, bom, observem que bom, vocês viram até quando viram cálculo em RN que que toda imersão, então observem o seguinte, se F de M em N é uma imersão, eu posso colocar em M a topologia induzida pela função F, simplesmente pego como abertos de M pré-imagem de abertos de N. Como a função é contínua, uma topologia está contida na outra, mas não precisam ser iguais. A topologia induzida está sempre contida na topologia de M, por definição de função contínua. Mas não precisam ser iguais. Essa topologia induzida, que podemos chamar assim, então isto, como eu falei, sempre contém a topologia a topologia de M. Se F é contínuo. Mas então, bom, é uma inversão, é diferenciável, em particular é contínua. Então, se a topologia induzida coincide com a topologia de M, dizemos que F é um mergulho.
Em particular, para ser um mergulho, F tem que ser injetiva. Senão, vocês não podem separar. Vai ter 2 pontos em M que vocês não podem separar com abertos. Mas não é uma condição, claro, suficiente. Né? É apenas necessário. Alguma pergunta? Eu esqueci aqui. Bom, lembrem também, né? Lembrem também que dado um espaço vetorial, V, de dimensão finita, um R espaço vetorial, na classe nas bases, né? Nas bases de V, no conjunto das bases de V, né? Eu posso definir uma relação de equivalência, né? Que é a seguinte: peguem 2 bases de V, então tem a matriz de mudança de bases, de uma base na outra. Ou seja, vocês escrevem cada vetor como combinação linear dos elementos do outro, isso vira uma matriz quadrada inversível, porque são 2 bases. Em particular, o determinante é um número real, diferente de 0, porque é inversível. Esse número pode ser positivo ou negativo. Então, a relação de equivalência que a gente define entre 2 bases é que o determinante da matriz de mudança de bases de V1 a V2 seja maior que 0. Isso é uma relação de equivalência, porque a matriz de mudança de bases de V1 a V3 é o produto da matriz de mudança de bases de V1 a V2 e de V2 a V3. Então, por isso é que isso é uma relação de equivalência. E este conjunto tem 2 elementos. Isso se chama as orientações de V. Muito bem. Isso vale para qualquer espaço vetorial de dimensão finita sobre os números reais. Em particular, vale para o espaço tangente de M. Então, simplesmente por isso, eu tenho as orientações no espaço tangente de M. Isso tem 2 elementos. Sim? Então, para cada ponto, para cada P, eu tenho 2 elementos, 2 classes de bases do espaço tangente em P. Vocês podem agora pegar uma função que para cada ponto me dá uma orientação em P. Sim? Posso pegar agora uma função O que para cada ponto me dá uma orientação. Sim? Mas tem que fazer isso de uma maneira esperta, porque isso pode ser muito maluco, né? Essa função, esse conjunto tem 2 elementos, né? Uma função, pense em uma função da variedade no 0, 1, no conjunto formado pelo 0 e pelo 1. Né? Essa função pode ser qualquer coisa. Né? Então, o que a gente gosta e que tem propriedades interessantes é quando existe uma função dessas contínua. Quando às vezes não existe. Às vezes sim. Quando existe, a variedade se diz orientável. Então, uma orientação para M é uma função como esta, O,
uma função O contínua. Isso aqui pode ser visto como um fibrado. O conjunto das orientações do fibrado tangente é um fibrado. Mas não precisa ver assim, basta ver que é contínuo no seguinte sentido. Isso quer dizer que para todo P, então tal que, para todo P em M, existe uma carta em P. Quando eu falo uma carta em P, quer dizer que P está em U. ¿Sí? No domínio da carta. Existe uma carta em P, tal que, para todo que em U, o de que coincide com isso. Isso que está aqui é uma base do espaço tangente em Q. Agora, então, posso pegar a classe com essa relação de equivalência. Isso, claro, está onde tem que estar, né? Está nas orientações de T, Q, M. O interessante aqui é que para todo elemento de U, a orientação está dada por campos coordenados do mesmo sistema de coordenadas. ¿Sí? Isso evita que a função essa fique pulando malucamente. Né? Ela é contínua. Dizer que essa função é contínua é a mesma coisa que dizer que existe essa carta. Vocês podem pegar isso como definição. Né? Ou podem trabalhar com fibrados. Tanto faz. Mas, se não se sentem confortáveis trabalhando com isso como fibrado, podem pegar isso como definição. Nem sempre existe uma orientação para M, né? Pode não existir. Quando existe, se diz M, se existe orientação, então, se existe orientação, M se diz orientável. M orientável mais uma orientação, ou seja, eu estou fixando uma orientação, sei que é orientável, então escolho uma orientação, isso se diz que M está orientada. Ou seja, uma variedade orientada é uma variedade orientável na qual escolhemos uma orientação. É fácil ver que se M é conexa, só tem duas orientações para M. Uma pergunta? Eu não mordo, né? Podem perguntar à vontade. Bom, eu mordo, na verdade, mas só se fizer uma pergunta muito... Não, fiquem à vontade para perguntar. Uma maneira alternativa de definir orientação ou de olhar a orientação é a seguinte: proposição ou exercício para vocês lembrarem de todas essas coisas. Mostrem que M é orientável se somente se existe uma dimensão n. ¿Sí? Existe uma n-forma em M nunca nula, tal que lembrem, né? Ômega P é um tensor alternado de n entradas num espaço vetorial de dimensão n. Esse espaço tem dimensão 1.
né? Então, as aplicações alternadas num espaço vetorial se escrevem assim. Sim? Isto é o mundo linear. Sim? Isto é álgebra linear. Isto é variedades diferenciáveis. Sim? Muito bem. Isso aqui tem dimensão 1. Então, M orientável se existe uma N-forma que nunca se anula. ¿Sí? Muito bem. No caso em que M é orientável, nós podemos integrar. Se M é orientável, se M está orientada, então nós podemos integrar N formas sobre M com suporte compacto, né? Nós vamos chamar de as formas com suporte compacto, ou seja, o conjunto de pontos, o fecho do conjunto de pontos onde ômega não se anula é compacto. Então, o conjunto dos pontos onde ômega é diferente de zero, os P em M, tal que ômega é diferente de zero, o fecho disto é compacto. Isso que está aqui se chama o suporte de ômega. ¿Sí? Então, quando M está orientada e ômega é uma N-forma com suporte compacto sobre M, nós podemos integrar ômega sobre M. A gente define isso graças a que temos uma partição da unidade, que podemos escolher um atlas orientado, ou seja, um atlas de forma tal que os campos coordenados de qualquer elemento do atlas formam sempre uma base ordenada, orientada, segundo a orientação que nos deram. Porque M está orientada, tem uma orientação já escolhida, né? Então, nós podemos integrar N formas com suporte compacto. Mas é claro que, assim falado, não tem uma escolha, não existe uma N-forma desse tipo privilegiada. Né? Uma forma desse tipo já é um elemento de volume. Né? Mas não existe nenhuma privilegiada, porque se você pega qualquer função positiva sobre M e multiplicam ômega pela função, vocês obtêm outra. Né? Enquanto que orientações tem duas, uma vez, se é conexa, né? Uma vez que vocês fixam uma das duas, já está fixada a orientação. Mas a N-forma, que nunca se anula, não está fixada. O conjunto das N-formas que nunca se anula, vocês podem parametrizar com o conjunto das funções diferenciáveis sobre M, positivas. ¿Sí? Mas, graças à existência de partições da unidade, né? Vocês podem integrar formas com suporte compacto. Não? Muito bem. Vocês não podem
integrar funções. Vocês só podem integrar N formas numa variedade orientada. Claro que aqui estamos falando de integração de Riemann, né? Não integração de Lebesgue com medida, não, isso aqui não existe, para nós não existem as medidas. Na verdade existem as medidas, mas nossas medidas vão ser diferenciáveis sempre, não tem medidas. E vamos ver que as medidas vão nascer naturalmente. No nosso contexto vai ter uma medida que vai nascer naturalmente. Mas nós vamos fazer muito pouco com medidas nesse curso. Tá claro? Provavelmente vocês não viram alguns desses tópicos, podem passar pela minha sala, perguntar e vão ter que correr, né? Vão ter que tentar ficar em dia com as coisas que vocês não estejam familiarizados ou não lembrem ou não tenham visto, né? Mas podem sempre passar pela minha sala. Em particular, façam os exercícios do capítulo 0 do Manfredo, que são bons para relembrar essas coisas, sobretudo as coisas mais importantes que vamos usar no curso. Então, um conceito que vamos precisar é o conceito de fibrado vetorial, né? Agora sim. Então, o que é um fibrado vetorial? Fibrado vetorial são três coisas, né? Uma função, duas variedades, entre duas variedades, que é uma submersão, por isso que eu voltei atrás, porque não tinha definido submersão, né? Submersão sobrejetora, primeiro vou dar a ideia intuitiva que é um fibrado, depois a gente formaliza. Então a ideia simplesmente é que a preimagem de cada ponto de M, que vamos denotar assim, são as fibras. As fibras são espaços vetoriais, por isso são fibrados vetoriais. São espaços vetoriais. Isso quer dizer que para cada ponto P, eu tenho que na fibra ter uma estrutura de espaço vetorial. Eu posso somar os elementos da fibra. Exemplo, o fibrado tangente. Para cada ponto, a fibra é o espaço tangente, que é um espaço vetorial. Sim? Um fibrado vetorial não é muito mais do que isso. O que acontece é que vocês querem que a soma não seja maluca. Vocês precisam ter algum controle para que a soma se comporte direitinho, né? Por exemplo, que se vocês pegam seções do fibrado, ou seja, campos com valores no fibrado, e vocês somam campos diferenciáveis, e vocês somam, fica uma coisa diferenciável, a soma. Para isso, é que a gente diz o seguinte, né? Que para todo P em M, existe um aberto de P tal que é um espaço vetorial de dimensão K. Isso que está aqui se chama oposto de E. E, o fibrado é isto.
com todas essas propriedades. Mas a gente simplesmente escreve E, né? Por um abuso da linguagem. Mas é importante que um fibrado são todas essas coisas, né? Então, para todo ponto de M, existe uma vizinhança na base, isso se chama base, isso se chama espaço total do fibrado. Então existe um aberto do ponto escolhido na base, tal que a pré-imagem de U é diffeomorfa um produto, né? O que quer dizer que é diffeomorfa? Bom, quer dizer que existe uma carta esta função contínua, isso aqui é um aberto de E, que por causa disto, nada mais é do que a união para P em M de EP. Como é uma submersão, todos esses espaços têm a mesma dimensão. Sim? Que é a diferença das dimensões dessas duas coisas. É sobrejetora, todos esses são não vazios, né? Tem muito P, né? Que em U. Aqui. Isto é um aberto de E. Existe uma carta de E de forma tal que quando a gente projeta aqui, claro que por definição isto cai em U, que a composição é a projeção no primeiro fator. E mais, quando a gente fixa a variável daqui, esta aplicação é uma aplicação linear. Como é uma carta, tem que ser um isomorfismo. Sim? Ou seja, φ que é nada mais é do que φ de Q pontinho, que vai de R K. Em quem? Bom, por causa deste diagrama, tem que ir em EQ. E isto que a gente pede que isto seja um isomorfismo. Isso é dizer que as somas são bem comportadas. As somas estão dadas por cartas. ¿Sí? Tem outra maneira de ver fibrados que é não pedir isto. Não pedir que sejam espaços vetoriais. Então, tudo o que tem são as fibras e cartas. Agora não faz mais sentido pedir que sejam isomorfismos. Porque não tem uma estrutura de espaço vetorial aqui. Mas o que você faz é compor duas, como fazem na definição de variedade. Ao compor duas, que é o que vocês obtêm? Vamos chamar de φ U aqui. Ou sabem que esta φ U está dada por esse aberto que está aqui, né? Vou colocar em cima. Então, o que acontece? Se vocês têm U e V, dois abertos como na definição que se intersectam,
né, que a interseção é não vazia. Bom, agora vocês podem fazer o seguinte, podem pegar φ U composto com φ V inverso. ¿Sí? Por definição, isto vai, chamem de a interseção de W, isto vai de W RK em W vezes RK. Por definição, né? Claro que eu estou restringindo isto a W, né? ¿Sí? Muitas vezes eu não vou colocar essa restrição, está sobreentendido, né? É o único lugar onde esta função pode estar definida em interseção dos domínios, né? Agora, por esta propriedade, esta função leva um PV em quem? Aqui tem que ir P, sim? Porque a projeção, isso aqui é a projeção ao primeiro fator, para as duas, sim? Tanto para esta quanto para esta. Então isso quer dizer que aqui é P, sim? E aqui não sei, aqui é uma função, sim? É uma função que eu vou escrever assim, vou escrever xi. Essa função depende de U e de V e desse sistema especial de coordenadas, né? Então a gente escreve assim. Claro que também depende de P, né? Ou seja, na verdade eu escrevo assim, né? Isso que está aqui é uma função de RK em RK, mas que também depende de P, ou seja, é uma coisa assim, PV. Sim? Mas em vez de escrever assim, eu separo as variáveis, né? É a mesma coisa, né? Mas o interessante agora é que temos xi UV de P de RK em RK. Um fibral vetorial é quando estas funções são isomorfismos. Isso é um fibral vetorial. Então tem duas maneiras de vocês pensarem. Já tem uma soma que é bem comportada, é diferenciável, ou não, e que a soma vem dada por estes, porque uma vez que eu tenho estes, eu posso definir uma soma nas fibras. Como é que eu defino uma soma nas fibras? Bom, pego dois elementos em EQ, volto para trás com esta, somo aqui, isso aqui é um fibral vetorial, somo aqui e volto para lá. O problema é que isso poderia não estar bem definido, porque depende da carta. Ah, mas isso que está aqui garante que essa soma está bem definida. Os isomorfismos são as aplicações que preservam a estrutura linear. Então, quando estes são isomorfismos, definir a soma assim, define uma soma aqui bem comportada. Então, podem ver de qualquer uma das duas formas. Essas cartas se chamam cartas trivializantes. Trivializantes porque isso diz que essa que está aqui é um fibrado vetorial. Sim? O fibrado trivial é este. A projeção ao primeiro fator. Isso aqui é um fibrado. Trivialmente. Aqui com a soma usual. Esse é o fibrado trivial. Então, o que diz a definição é que os fibrados vetoriais são localmente produtos da variedade com um espaço vetorial fixo, com um RK. Sim? Os fibrados não são variedades complicadas. Os fibrados são variedades simples. Sim?
Ou seja, são variedades que têm, além disso, têm uma propriedade especial. Se não tem uma propriedade especial, são mais complicadas. Se tem uma propriedade especial, são mais simples. Certo? Lá na definição do psi, não precisa pedir uma condição de princípio? Sim, mas se você parte daqui, é consequência. Ou seja, o que ele está dizendo é que tem que pedir isto, né? Esses são isomorfismos. Então eu posso compor eles. Bom, isto tem que ser xi u l e xi v u e xi u v inverso. Essa condição de cociclos. Ou que é a mesma coisa, u é a identidade. Né? Mas que segue daqui. Observa que eu estou definindo estas a partir das cartas que eu já suponho que eu tenho. Sim? O que acontece, o que ele está reclamando, e com razão, é o seguinte: se eu tenho. Esqueçam que vocês têm toda essa estrutura. Agora suponham que só tem estas coisas. Ou seja, só tem um cobrimento de M por abertos, U, e funções desse tipo, diferenciáveis, que são isomorfismos. Agora suponham que também satisfazem isto. Bom, então vocês podem construir esse sistema de coordenadas e o troço vira um fibrado vetorial. O fibrado vetorial é dado, é definido por estas funções. ¿Sí? Muito bem, mas vocês devem pensar fibrados como amigos. Né? São coisas que servem para facilitar a vida de vocês, não para complicar. Não foi uma coisa que eu inventei para torturar vocês. São ferramentas muito úteis. Os fibrados, pode parecer meio estranho, mas os fibrados servem para estudar M. Vocês podem estudar propriedades de M a partir dos seus fibrados vetoriais. Por exemplo, a partir do seu fibrado tangente. Que tipos de fibrados possui M? Mas o importante aqui é que, para nós, um fibrado vetorial, nós não vamos entrar para nada neste tipo de sutilezas. Nós não vamos apontar para aqui. Nós vamos fazer geometria, nós não vamos fazer topologia diferencial. Então, isso aqui é nosso substrato, não é nosso objetivo. Sim? Então, para nós, um fibrado vetorial vai ser simplesmente uma variedade que localmente é um produto e que tem uma estrutura de espaço vetorial nas fibras. Nós não vamos precisar mais que isso, e claro que essa estrutura linear tem que ser diferenciável, né? Mas é a única coisa que vamos precisar. Está claro? Bom, em particular, o fibrado tangente, o fibrado cotangente, produtos tensoriais deles, são todos fibrados vetoriais. As formas, por exemplo, são fibrados vetoriais. Isso é o que diz aqui, né? O conjunto destas coisas, a união destas coisas, por exemplo, né? Isso que está aqui é um fibrado vetorial. As fibras são isto. E essa vira uma seção deste fibrado. Sim? Ou seja, eu posso definir agora, por exemplo, Então, nós temos que isto que está aqui
é um espaço vetorial de dimensão n. Sim? Muito bem, então posso pegar as n formas desse espaço vetorial. Isso que está aqui é um espaço vetorial de dimensão 1. Eu posso agora pegar a união destas coisas. Isto é o fibrado das n formas sobre M. Observem que não é o mesmo que isto, né? O que é isso? Isso é uma função que para cada ponto me dá um elemento daí. Né? Isso é uma seção desse fibrado. Né? Ou seja, isso nada mais é... Aqui é... Desculpa. Aqui é T. Isto nada mais é do que as seções deste fibrado. Ou seja, aqui temos uma projeção. Para dizer que isto é um fibrado, preciso dizer que é a projeção. Bom, a projeção é natural, né? Pego isso aqui, uma união disjunta, um elemento daqui me dá em qual destes o elemento se encontra, né? Essa é a projeção. As fibras dessa projeção são estas coisas que estão aqui. E, portanto, se vocês olham que é uma n-forma, nada mais é do que uma função que pega um ponto de M, um ponto P de M, e me dá um elemento aqui. Portanto, é uma seção, por definição, uma seção desse fibrado. Né? As seções dos fibrados, então, quem são as seções de um fibrado E? São simplesmente as aplicações lambda de M em E, ou seja, são as voltas disto, né? Tal que π composto com lambda é a identidade de M. Seções de E. Bom, em particular, as formas diferenciais são as seções desse fibrado. Bom, alguma pergunta? Curso acelerado de variedades. Bom, então continuamos na quinta-feira.